queria começar por vos falar da qualidade de vida. Isso porque as nossas crenças também fazem parte de atingirmos essa plenitude. Então, segundo a OMS, a qualidade de vida de um indivíduo abrange, né, num conceito mais amplo, para se atingir essa plenitude, abrange a sua saúde física, psíquica, emocional, o seu sistema de crença pessoal, a sua independência, as suas relações pessoais, todo o ambiente que o rodeia. Assim, é a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que ele se encontra inserido, em relação aos objetivos que ele tem, às suas expectativas, aos padrões e preocupações. Isso porque, ao longo de séculos, a ênfase estava numa visão do ser humano dividida entre ciência e religião, num paradigma, num modelo reducionista, materialista, em que, por exemplo, víamos a medicina reduzir o homem tão somente às suas funções neuroquímicas, sem que nenhum elemento imaterial animasse as suas células. Entretanto, no século XX, com as revoluções científicas, sobretudo no campo da física, como, por exemplo, a interconectividade não localizada, a matéria ceder lugar à energia, o tempo ser variável, o movimento descontínuo, a consciência poder influir em certos eventos, selecionando possibilidades, ou seja, mediante todas estas revoluções no campo da ciência, houve uma necessidade de uma busca de integração entre a fé e a razão, na certeza de ser impossível compreender o mundo, o universo e o próprio ser humano, sem as luzes de um paradigma, ou seja, de um modelo que contemple todas as áreas das cogitações humanas. Então, em virtude disto, surge nos anos 80 aquele que também já é bastante conhecido aqui em Portugal, porque já veio cá apresentar certos trabalhos, Dr. Harold Koenig. Ele é considerado o pioneiro das pesquisas em espiritualidade e saúde. Publicou cerca de 40 livros e mais de 300 artigos. E o que ele fez? Selecionou 800 trabalhos da literatura a nível mundial e publicou-os num livro chamado Manual de Religião e Saúde. Com que objetivo? De poder tentar compreender quais os efeitos da fé, da religiosidade e da espiritualidade na cura do ser humano. E ele afirma que o envolvimento religioso e o tratamento médico podem trabalhar muito bem em conjunto, mas quando um ou outro é excluído, ou seja, a parte espiritual do tratamento médico, os resultados do paciente serão afetados. E em virtude desse seu magnífico trabalho, a partir dos anos 90, começou a surgir cursos, congressos, seminários, jornadas, sempre enfocando o tema da espiritualidade e da saúde. E houve um aumento tão significativo, cada vez mais crescente, de trabalhos científicos, inclusive sobre o valor da prece como terapêutica complementar e espiritual, sendo publicado em várias revistas de prestígio. E até como curiosidade, se formos ao PubMed, até o fim do ano passado, as publicações acerca do tema prece e cura, encontramos cerca de 2.634 publicações. E em relação ao tema prece e saúde, encontramos 37.676. É bastante interessante, né? É bastante expressivo. E muitos de nós nem sequer temos essa noção do interesse da ciência em procurar compreender a prece, a sua influência quer na saúde e como ela pode curar.
E, mediante estas investigações todas, elas constituem fortes evidências de que esse é um caminho que melhora a qualidade de vida, auxilia na superação das doenças e estimula o processo de cura. E por que tudo isto é importante? Porque para aqueles que têm uma visão holística do ser, acreditamos que esse é um caminho que nos pode ajudar a lidar com os problemas, com as doenças, com os efeitos negativos que as doenças podem ter sobre nós e até, de certa forma, também poder atenuar certas angústias que atormentam os nossos irmãos em humanidade. Então, assim, vou-vos falar, vamos tentar compreender o que é um pouco a prece e que poder, ou seja, que influência é que ela pode ter sobre a nossa saúde. Então, começo pelo próprio conceito, né? Prece e oração são sinônimas, mas orar e rezar, apesar de muitos pensarem que quer dizer a mesma coisa, tem diferenças entre elas. Ambas vêm do latim. O orar vem do orare, que quer dizer falar, discursar. Rezar vem do latim recitare, que quer dizer ler em voz alta, repetir palavras memorizadas. Ou seja, se eu for recitar qualquer oração de qualquer culto, por exemplo, Ave Maria, ou oração de São Francisco de Assis, qualquer uma outra, independente do credo, mas se eu recitá-la sem estar focado, né, sem que a minha atenção esteja naquilo que eu estou a dizer, sem que eu sinta essas palavras, né, simplesmente só recito, né, só digo palavras repetidas, isso é considerado rezar. E é importante fixarmos isso porque a própria ciência consegue comprovar quando estamos a orar ou quando estamos a rezar. Por quê? Porque certas áreas cerebrais são ativadas quando nós estamos efetivamente a orar. E para orarmos, o que é necessário? É termos a nossa mente alinhada com o nosso coração. É sentirmos aquilo que dizemos. Então, podemos concluir que quando se reza, nem sempre se ora. E quando se ora, não há necessidade de rezar. Se formos ao dicionário, ele diz-nos que prece é uma súplica dirigida a uma divindade ou um santo. Pode ser Deus, Criador, a harmonia do universo, o nome pouco importa. É um pedido, é um rogo, mas também é uma das formas mais antigas de meditação. E isto também é interessante, porque o sinônimo apresenta-nos como sinônimas e muitos de nós também não temos essa noção. E é por esta razão que quando vamos procurar trabalhos científicos, aparece muitas vezes essa correlação entre as duas, porque a ciência diz que em ambas elas podem proporcionar os mesmos benefícios. Isso é bastante interessante, até porque meditar é uma forma de orar. Então, na perspectiva espírita, orar é uma forma de comunicação que nos aproxima do ser com que queremos entrar em contato, em conexão, em comunhão. Pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser o nosso anjo da guarda, os benfeitores espirituais, porque orar a Deus é pensar nele, portanto é um ato de telepatia que mobiliza, né, aonde nós vamos mobilizar e focar o nosso pensamento, ou seja, ela exige a nossa concentração, né, colocando nela as nossas aspirações, os nossos desejos, logo a nossa vontade. E ela é a expressão profunda de um sentimento. Por quê? Porque é a prece sentimento, né, que nasce no íntimo do coração, nas profundezas do ser, que vai fazer-nos ligar, né, entrar em contato com essas fontes inesgotáveis do amor maior, numa permuta de energias que não só regenera as nossas células, como também nos reflete sugestões iluminativas que renovam a nossa mente e o nosso coração. E fazendo assim um paralelismo
condiz muito rápido com o que diz a ciência acerca da definição da prece, eu trago-vos esta definição que eu achei muito interessante. Ela é de um médico americano, também bastante conhecido pelos seus livros e publicações acerca da espiritualidade e saúde, que é o Dr. Larry Dossel. E ele define a prece como a comunicação com o absoluto. E eu acho isso bastante interessante. Por quê? Porque é uma definição mais inclusiva, livre de preconceitos, não é delimitativa. Por quê? Porque permite àquele que ora definir o que é o absoluto para si e a sua forma de se comunicar com ele. E por que isto é importante? Porque nem sempre aquele que ora tem uma crença ou uma religião formal. E ele também afirma que, em sua forma mais simples, a oração é um ato do coração, é uma questão de ser. Então, casa muito bem com a definição espírita, né? Não sendo ele espírita tanto quanto eu sei. Ainda numa visão espírita, Emmanuel nos diz que na prece, pelas nossas aspirações e vontade, o Criador responde pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, renovando-se a emoção e a ideia. Ou seja, é pela nossa vontade humilde e sincera que nós vamos conseguir mobilizar e elevar o nosso pensamento, envolvido pelo nosso sentimento. E é nessa onda mental, espécie de corrente fluídica, que eu vou estabelecer essa minha aproximação aos benfeitores espirituais e conseguir recolher deles, né, conforme os desígnios divinos, mas sempre que eu entrar nessa sintonia, automaticamente eu consigo recolher o bem-estar, a paz, o conforto. E por quê? Pela sintonia no bem, que vai renovar a nossa mente e o nosso coração. Por isso a sua ação é tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Por quê? Porque quando oramos, conforme a intensidade do meu sentimento, eu vou conseguir elevar a minha vibração e dessa forma estar receptiva a receber o auxílio divino. E é aí que o nosso pensamento se renova e os nossos sentimentos. E Emmanuel explica isso muito bem no livro Pensamento e Vida. Também o Livro dos Espíritos nos apresenta a prece como uma lei natural e divina. Pela elevação do pensamento, aproxima a alma da criatura ao seu Criador, sendo inata no ser humano, ou seja, ela nasce conosco, está escrita na nossa consciência. E é muito interessante porque mais à frente temos um cientista que, apesar de ateu, ele afirma que Deus está escrito na nossa consciência. Veremos isso mais à frente. Então, Kardec nos diz que pela prece nós podemos louvar, um ato de adoração, é reconhecer a assinatura de Deus colocada em toda a sua obra, é enaltecer a sua sabedoria e os seus desígnios na certeza de que Deus é um Pai de amor, causa primária de todas as coisas. Mas também podemos pedir, e devemos ter aqui muita atenção naquilo que queremos pedir, sobretudo a compreensão quanto aos planos da sabedoria divina, infinita, traçada para o seu aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Ou seja, nós devemos pedir uma orientação para que possamos escolher o que é melhor para nós, pedirmos força, coragem para superar os obstáculos da vida, pedir que tenhamos a compreensão de que a lei de amor rege a harmonia do universo e que nada acontecerá que não seja para nosso benefício. Ter esta confiança, ter esta certeza que temos um Pai que vela por nós. E, por fim, agradecer. Aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida com a presença dele. Muitos de nós temos mais tendência para pedir, não é? Poucos se lembram de agradecer. Mas o que os Espíritos nos dizem é que, à medida que o ser humano evolui, ele se preocupa mais em louvar, em agradecer, do que em endereçar peditórios. E por quê? Porque ele já é
é capaz de compreender os inúmeros benefícios de que se faz portador. Por exemplo, a saúde, a vida, a família, os amigos e entre outras coisas mais. Então, como devemos orar? Os Espíritos nos dizem que a qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo. Cada palavra deve ter o seu alcance próprio. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente assim alcança o seu objetivo. E, segundo São Paulo, ele diz que a condição essencial é que ela seja inteligível, portanto, que seja perceptível para todos, a fim de que nos possa falar ao espírito. Também nós encontramos que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada toma a parte. Ou seja, os espíritos jamais ditam fórmulas. Quando ditam alguma oração, é mais para ajudar a fixar certas ideias, chamar a atenção para certos princípios ou até para ajudar aquele que sente algum embaraço em externar suas ideias. Então aqui podemos concluir que não é pela quantidade de palavras, mas pela qualidade do sentimento, porque a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. A intenção é tudo. E Jesus também nos diz: nem cuideis pedir muito, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Sabemos que muitas vezes as palavras até nem são necessárias, né? É mais o amor que as envolve, é a intensidade do sentimento que nós colocamos na oração. Portanto, não precisa ter muitas palavras, o que é preciso é muito sentimento. Porque o poder da prece está no pensamento. Não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se orar a qualquer hora, a sós, em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Ou seja, pode ser num lugar privado, pode ser num lugar público. A prece pode ser curta. O que importa é que a façamos com a nossa concentração, mente alinhada com o coração. Também não há necessidade de se projetar a voz, exceto se estivermos em grupo. E para que isso serve? Mas para ajudar a apelar os melhores sentimentos de todos e para ajudar a focar a atenção para se conseguir atingir o objetivo proposto. Mas ter sempre em atenção que orar é uma atitude mental. Portanto, a prece sentimento é o que mais importa. É o coração alinhado com a mente, que só desta forma é que será captada pela espiritualidade superior e que se irá traduzir em benefícios para nós. Também entendemos que estar em prece não se faz apenas através de pensamentos e palavras, mas e, sobretudo, estarmos a serviço do bem. E por quê? Porque quando estamos a serviço do outro, também elevamos o nosso padrão vibratório. Estamos em contato com as fontes superiores, né? Que irão nos envolver e irão nos ajudar a atingir aquele objetivo que nos propomos. E também é por isso que Jesus diz a cada um segundo as suas obras. E isto também é importante para aqueles que pensam que estar em prece só se faz através das práticas religiosas. Aqui o que nos diz é, desde que nós estejamos a serviço do bem, nós estamos em estado de oração. Também o Espiritismo diz que todas as preces de todos os cultos, quando fervorosas, são boas, desde que sejam ditadas de coração e não apenas com os lábios. Porque o Espiritismo nem impõe, nem reprova nenhuma. Nós sabemos que o Espiritismo nos ensina que não há rituais. Não é preciso estar ajoelhado, não é preciso elevar as mãos, não é preciso estar de mãos dadas, porque o que importa é a nossa postura,
nossa atitude mental, nosso pensamento no bem. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição. É vibração, energia, poder. Ou seja, estar em oração exige de nós que mobilizemos as nossas energias, porque é nesse estado mental que nós iremos atingir as fontes, a sintonia com os benfeitores espirituais e dessa forma pôr-nos em contato com a nossa origem divina. Jesus também nos diz: entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Aqui Jesus nos propõe o recolhimento. Né? A oração é nós com a nossa consciência, para entrarmos em contato com Deus. Não é preciso, com Deus ou com Jesus, ou como já falamos atrás, não é preciso que os outros vejam, até porque se os outros estiverem a observar, há sempre uma tendência para não sermos tão genuínos. E é isso que importa, é a nossa ligação ao nosso Pai. Também ele nos diz que não creais que ele seja tocado, os espíritos, não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que represente de sua parte um ato sincero de arrependimento e de humildade, porque a prece que é agradável a Deus é aquela que é ditada com fé, com confiança, sinceridade e com equilíbrio de sentimentos, porque para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai também vos perdoe. Por quê? Porque se nós tivermos algo contra alguém, nós primeiro devemos procurar perdoar e desculpar, porque aquela energia mais inferior da perturbação não nos vai deixar temos aquele ato espontâneo, né? Não vamos conseguir elevar o nosso padrão vibratório. Então, primeiro procuremos desculpar, perdoar e só depois é que estaremos mais aptos a orar. Como sustentar o coração sereno durante a prece? Sem análise real de si mesmo. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita a paz, impede a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, porque orar é abrir a nossa alma para Deus, é tentar pôr de lado as paixões ligadas a sentimentos inferiores. De outra maneira, não conseguiremos estabelecer essa ligação, essa sintonia. E o que aquele aqui também nos propõe é uma espécie de autoanálise, como? Porque a oração põe-nos em contato com a nossa essência para comungarmos da essência divina e desta forma é que conseguiremos estarmos mais receptivos ao auxílio divino e aí também se reflete as tais renovações das ideias, dos sentimentos, o tal bem-estar, a paz de que tanto necessitamos. E é por isso que a importância, qual será a importância da prece? É nos conectar aos planos mais elevados da vida. E é o que podemos concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que equivale ao pedir e obtereis, complementado por esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. Seria injusto acusar a providência de não atender toda a súplica que lhe é dirigida. Deus sabe o que é melhor para nós. E os espíritos seguem explicando, porque o homem em geral só vê o presente. Se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Porque o que os espíritos nos ensinam é que se o aflito tiver que passar por aquela situação, ela não será nem abreviada nem suspensa a nosso pedido.
Contudo, não deveremos nos sentir frustrados com isso, porque poderemos sempre contar com o auxílio, com o benefício, porque ao pedirmos pelos nossos irmãos sofredores, o que os espíritos nos fazem é muitas vezes incutir-lhes a força, a coragem para enfrentar e superar esses obstáculos e até afastá-los de certos males, consequências dos seus desvios. Então, a eficácia da prece vai depender da nossa vibração mental. Segundo André Luiz, ela se expressa em diferentes tipos de ondas ou frequências e até se expressam em cores. E ele diz que pode ser em oscilações curtas, médias e longas, próprias da mente humana. Ou seja, nós exprimimos ondas de comprimento longo quando nós estamos nas nossas atividades da vida diária, segundo André Luiz. Exprimimos ondas de comprimento médio quando estamos em meditação, em oração, e isso porque isso tem a ver com a vibração dos elétrons localizados na periferia dos nossos átomos mentais. Esses elétrons, quando vibram, são responsáveis pela luz, pela produção de luz interior, e é por isso que a criatura, quando ora, liga-se a Deus, se ilumina, por causa dessa vibração dos elétrons. E é por isso que nós vemos em muitas pinturas, imagens de santos em estado de oração, com aquele halo luminoso, por causa dessa atmosfera fluídica luminosa que nos envolve, e é ela também que nos dá esse bem-estar, essa harmonia. Então, como é que a prece funciona? Todos os seres encontram-se mergulhados no fluido cósmico universal, espécie de oceano invisível aos olhos humanos que preenche todo o universo, como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. O pensamento se propaga através desse fluido, exatamente como vão as nossas preces. Elas viajam pelo fluido cósmico universal, como o som se propaga pelo ar, alcançando distâncias consideráveis em segundos, e ela pode ser utilizada para tratamento ou cura à distância. Isso é um fato documentado por diversos cientistas. Então, é desta maneira que os espíritos ouvem as nossas preces, que nos enviam as suas sugestões iluminativas. Por esse padrão, que conseguimos elevar e atingir esta sintonia, viajando então as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas súplicas pelo fluido cósmico universal. Agora, falando um pouco da parte científica, haverá evidências da eficácia da prece? Vários estudiosos se dedicaram a tentar saber como a prece funciona. Muitos deles, o intuito inicial era comprovar a existência de fraudes ou de falsos doentes que diziam obter a cura. Mas, por mais polêmico que este assunto seja, ele transcende as crenças, porque as evidências demonstram que a prece traz-nos benefícios. E eu vou aqui enumerar alguns de uma forma bastante resumida. É conhecido o efeito das emoções sobre a nossa saúde. Há evidências de que bons pensamentos e bons sentimentos, como o amor fraterno, a compaixão, o perdão, originam, dão uma ativação a nível do sistema imunitário, ou seja, provocam uma resposta biológica imediata, porque reforçam o nosso sistema imunitário. Então, este estudo conseguiu comprovar que a prece ativa o nosso sistema imunológico contra o estresse crônico, ao diminuir as hormonas do estresse, o cortisol e a adrenalina, e ao aumentar hormonas como a ocitocina e a melatonina. A ocitocina é considerada a hormona do amor e das relações interpessoais, porque ela está relacionada
com o altruísmo, com a amamentação e com as relações humanas, e a melatonina está relacionado com o nosso ciclo circadiano, ou seja, com o ciclo de vigília, sono e com a nossa glândula pineal. Então a prece pode ser um recurso fundamental na prevenção das doenças, é o que afirma este estudo. E que doenças? Doenças mentais, na depressão, no transtorno bipolar, na esquizofrenia, nas psicoses, no alcoolismo, no transtorno de estresse pós-traumático, nas doenças cognitivas como as demências, nas doenças cardiovasculares e hipertensão, entre outras que vamos ver mais à frente, diabetes e cancro. E dessa maneira poder aumentar a esperança média de vida. Neste estudo de revisão, no caso das doenças cognitivas, ficou comprovado que a prática da prece e da meditação a curto prazo interfere na plasticidade cerebral, ou seja, no funcionamento e na estrutura do nosso cérebro, melhorando a memória pela capacidade de melhorar a nossa atenção e as redes de informação, de retenção de informação. Também melhora a função cognitiva em idosos com declínio cognitivo leve, ou seja, numa fase inicial da demência, pode retardar esse processo e traz-nos todos os benefícios da redução do estresse, como melhor equilíbrio psicoemocional, portanto, menos ansiedade, melhor humor, uma maior autoconfiança e autocontrole. No caso das doenças cardiovasculares, este estudo realizado num hospital americano pelo Dr. William Harris e sua equipa, o que ele fez? No universo de 1.000 doentes internados num serviço de patologia coronária, ele selecionou cerca de 486 nomes desses doentes, entregou essa lista a um grupo de cristãos para que orassem por esses doentes, sem que esse grupo soubessem, sem que esse grupo os conhecesse e sem que os doentes soubessem que estavam a receber essa prece. Portanto, eles tinham que orar por eles diariamente durante 4 semanas. Esse estudo foi seguido, então, estes doentes todos foram seguidos por 10 médicos e que conclusão é que eles chegaram? Que houve uma melhoria significativa em relação aos doentes que não receberam prece. Eu também trago-vos aqui esta pesquisa feita com 259 doentes cardíacos, que foi publicado na revista Super Interessante e que tem realmente dados muito interessantes, eu só vou focar alguns. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Dos 99% desses doentes acreditavam em Deus, 66% oravam todos os dias, 90% utilizavam a fé como um instrumento de conforto perante as doenças. Aqueles que acreditavam em Deus tinham 3 vezes mais chance de sobreviver a um transplante cardíaco. Eu achei isto muito interessante. Aqueles que consideravam a sua saúde excelente, só cerca de 25% é que eram ateus, 40% eram espiritualistas ou religiosos. E aqueles que praticavam, aqueles que eram praticantes, portanto, que praticavam alguma forma de espiritualismo ou de religiosidade, tinham 40 vezes menos chance de vir a desenvolver hipertensão e uma esperança de média de vida em relação aos que não praticavam em cerca de 7 anos. É bastante interessante esta conclusão. Também trazemos aqui o Dr. Brian Weiss, bastante conhecido pelas suas publicações acerca das terapias, sobretudo acerca das terapias de regressão de vidas passadas. Este psiquiatra, neste seu livro, Encontra a Sua Paz Interior, ele descreve aqui 3 técnicas para ajudar-nos a viver melhor e servir de prevenção para as doenças do foro físico, psicológico e espiritual. E é interessante que, como terapêutica complementar espiritual, ou seja, como complemento, nunca pondo de parte a terapêutica farmacológica, ele sugere a prece como forma, uma técnica anti-estresse que até pode se obter a cura. Também outra vez o Dr. Harold Koenig, que neste universo de 900 doentes psiquiátricos, ele procurou ensinar a esses doentes uma forma de orar tipo meditação.
Depois prescreveu durante uma semana, posteriormente aumentou a frequência para um mês, depois para 2 meses e assim sucessivamente. Isso, antes disso, antes de submetê-los a essa técnica, ele fazia colheitas de sangue a esses doentes, verificando que eles tinham todos um aumento substancial das hormonas do estresse. E que conclusão é que ele chegou? Ao fim de 2 meses, ele conseguiu provar a relação da frequência da prática da prece, né? E quanto mais eles oravam, mais conseguiam reduzir essas hormonas a nível sanguíneo. Então, a conclusão é que eles chegaram. Todos os benefícios em relação ao alívio do estresse, né, que já falamos lá atrás, melhor controle nas doenças crônicas, melhor conforto emocional em doenças graves e ou terminais e a comprovação da relação, então, da prática da prece, né, da sua frequência com a esperança média de vida. Também não podíamos deixar de falar da neurociência, porque a neurociência tem demonstrado que muitas curas ocorrem porque certas áreas cerebrais relacionadas com a expectativa positiva em relação ao futuro são estimuladas. E foi o que fez a equipa deste psiquiatra americano, neurocientista, Dr. Andrew Newberg e sua equipa. Eles conseguiram identificar quais as áreas cerebrais através de exames não invasivos, como o PET scan e a ressonância magnética, e também fazendo uma medição do fluxo sanguíneo. Quais eram as áreas cerebrais mais ou menos ativadas, portanto, quais as áreas cerebrais envolvidas na prece. Para isso, ele utilizou, sobretudo, depois posteriormente já outros grupos, mas inicialmente era o grupo das freiras carmelitas e dos monges budistas. E que conclusão é que ele chegou? Foi que 2 áreas cerebrais eram as mais ativadas, a parte do lobo cerebral, que tem a ver com a nossa atenção, a nossa concentração, e com o sistema límbico, relacionado com as nossas emoções, e que se lembra do que foi falado lá atrás, que interfere no nosso sistema imunitário. E a área que recebia menos fluxo sanguíneo, que era a área do parietal, que tem a ver com a individualização, portanto, com a nossa noção de quem somos e do espaço-tempo. E é por isso que quando oramos, muitas vezes sentimos essa desconexão com o mundo exterior, porque há uma diminuição do fluxo sanguíneo nesta zona. E ele diz que essa diminuição do trabalho no lobo parietal é a responsável por atingir a transcendência, o estado de meditação profundo, o tal êxtase. Então a ciência é capaz de dizer se nós estamos efetivamente a orar. Isto é bastante interessante. Além disso, ele também publicou no seu livro Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, afirmando que ela faz parte, né, Deus faz parte da nossa consciência e que ela é capaz de alterar as conexões neurais, podendo levar a uma cura física. Também trago-vos aqui, por fim, da parte científica, o relato de um caso sobre uma síndrome crônica com uma duração de cerca de 16 anos e que ficou comprovado a cura após prece intercessória. Então, é uma publicação acerca de um menino que desde a nascença apresentava episódios de vômitos em jato, depois de ter passado por várias terapêuticas médicas e cirúrgicas, ao fim de 4 meses foi diagnosticado com gastroparesia grave. E o que é isso? O seu estômago não conseguia fazer a digestão, ou seja, não tinha os movimentos digestivos. Então, posteriormente ele foi submetido a uma cirurgia abdominal para uma colocação de uma sonda, tendo sido alimentado por esta via durante 16 anos. Entretanto, ele refere que foi levado a uma casa de oração que não especifica qual e que fizeram uma espécie de uma oração coletiva em sua presença. E ele diz que durante a prece sentiu uma espécie de um choque que entrava por a sua coluna, foi até o seu estômago.
Passado algumas horas, sentiu uma vontade de se alimentar por via oral. Inicialmente começou em pequenas porções, depois foi aumentando, até que posteriormente os médicos resolveram reverter a cirurgia e ele passou a se alimentar de forma totalmente normal. Eu chamo a atenção que este trabalho foi sempre seguido pela medicina e que só foi publicado em 2019, ao fim de 7 anos deste facto ter ocorrido. E o que eles dizem é que não sabem explicar o que exatamente aconteceu, mas ficou comprovado, né? As evidências indicam que após a prece, o seu organismo retomou a função digestiva normal. Quem quiser saber mais, os endereços dos trabalhos estão abaixo. Neste caso está em inglês, mas consegue-se perceber. É bastante técnico, mas dá para perceber. Não sei como é que ele se encontra hoje, mas penso que deve continuar bem. Agora, fazendo este paralelismo da parte científica com a parte espiritual, então podemos dizer que a prece é uma terapêutica não invasiva, não tem efeitos secundários, né, porque é não farmacológica e pode nos trazer inúmeros benefícios. Portanto, podemos dizer que ela é o elixir da longevidade, né, já que nos ajuda a aumentar a nossa esperança média de vida. Mas e do ponto de vista espírita, além daquilo que já falamos lá atrás, quais benefícios é que a prece nos traz? Ela ajuda-nos a superar as dificuldades, por quê? Porque põe-nos em sintonia com os benfeitores espirituais, quer pelos canais da intuição, quer pelos canais da inspiração que vêm sustentar-nos. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-los, portanto não nos livra dos problemas, né? Não nos isenta das provações, mas já vimos lá atrás que mesmo não nos tirando os problemas da frente, né, ajuda-nos a termos força, ideias novas para conseguirmos ultrapassá-las. Nenhuma prece fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas dos benfeitores espirituais. Exige mudanças de atitude no próprio indivíduo. E isso porque nós muitas vezes queremos a solução à nossa maneira, né? Queremos quase para ontem, sem queremos mudar nada. Isso é muito confortável para nós. Mas na realidade, quase sempre não vai acontecer nada, nada vai mudar se nós não mudarmos primeiro. A prece nos transforma, né? Por isso que ela ajuda-nos a superar as dificuldades. E nos transforma como, né? Dando-nos essa força, essa coragem, esse novo ânimo, essa nova ideia, os novos sentimentos, né? Pela sintonia com os benfeitores, é que iremos colher forças que muitas vezes ignoramos ter. Jesus também, quando Simão Pedro, no livro Boa Nova, pergunta a Jesus como devemos interpretar a prece, Jesus diz como recurso permanente de comunhão com Deus, aonde devemos apresentar ao Pai os medos, as esperanças, as dúvidas e amarguras, porque essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. É necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida como a respiração. Portanto, ela é essencial para a manutenção do nosso equilíbrio orgânico. Ela purifica também a atmosfera psíquica, recurso de autodefesa mental, emocional e energética que nos alimenta a fé. E como é que ela purifica a nossa atmosfera? Pela conexão com os benfeitores espirituais. A criatura se liga a Deus, né? E a prece o que vai fazer é uma espécie de limpeza nos nossos centros vitais, ajudando-nos a manter o equilíbrio do nosso organismo, primeiro espiritual, posteriormente da saúde física, a fim que tenhamos êxito em nossa jornada evolutiva. É a fórmula básica para a renovação íntima. E quando Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor, a resposta dos espíritos é: aquele que faz preces com fervor se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus envia-lhe os bons espíritos para assisti-lo, como já falamos também anteriormente. Também é um exercício de caridade. Quando Kardec pergunta se pode orar utilmente pelos outros,
Os Espíritos diz que aquele que ora, age pela sua vontade de fazer o bem, atrai a si os bons espíritos que se associam nesse desejo de fazer o bem, porque os bons espíritos vão envolvê-lo e vão ajudar a conseguir o objetivo que ele pretende, ou a direcionar as forças àquela pessoa que necessita. E em relação aos doentes, a oração aos enfermos estimula os centros de força atingidos pela doença, restaura o equilíbrio das células e recompõe o quadro que deveria preservar. Portanto, através da prece, pode-se animar as células, restaurando por pouco a saúde física, mas, sobretudo, a saúde espiritual. E em relação à mediunidade, vemos que os espíritos recomendam o recolhimento e a prece para uma maior segurança nas reuniões mediúnicas e como condição essencial. Por quê? Porque harmoniza o ambiente, favorece a manifestação dos espíritos e o entendimento sobre aquilo que é dito nessas reuniões. Os espíritos sofredores reclamam prece porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos felizes, porque lembra-lhes o quanto são estimados. Eles recebem as nossas preces como se fosse um alívio para as saudades que têm. E ela tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. Ou seja, a prece não só alivia, como também pode abreviar os seus sofrimentos. Também no livro No Céu e o Inferno, No Céu e o Inferno, os espíritos, lá encontramos vários relatos de espíritos desencarnados que relatam as suas experiências na Terra, o quanto sentiam necessidade de receber prece e o quanto ela era importante no momento da desencarnação, ou seja, no processo de desligamento do espírito ao corpo físico. E o Espiritismo dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos e de abreviar a duração da perturbação através da prece. Ajuda a desatar esses laços que o prendem ao corpo físico, porque muitas vezes esses irmãos podem estar presos aos seus entes queridos, às suas coisas materiais, e a prece vai ajudar a desatar esses laços, vai ajudar a tomar consciência e ficarem mais receptivos ao auxílio divino, efetivando-se a sua ida para a pátria espiritual. E a prece sincera é sempre uma magnetização espiritual, ou seja, ela vai agir como um passe, provoca essa dissolução célere do fluido perispiritual. E, por fim, no exercício do perdão, porque se não conseguirmos conversar com os nossos desafetos, tomar a iniciativa da reaproximação com eles, pelo menos devemos incluí-lo em nossas preces diárias, porque a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente daquele que ora, ou seja, quando nós não conseguirmos dialogar e conversar no imediato, a prece, o que ela vai fazer? Primeiro devemos orar por nós mesmos, para que tenhamos a compreensão de que todos erramos, e depois orar por eles, porque muitas vezes quem perturba é porque se encontra perturbado, e é aquele que mais precisa de oração. E para terminar, hoje sabemos os inúmeros benefícios que a prece pode nos proporcionar, mas ainda não conseguimos compreender toda a sua totalidade. André Luiz nos diz em Obreiros da Vida Eterna que nunca conseguiremos enumerar todos os benefícios da oração, mas que ela certamente melhora, corrige, eleva e santifica. Por isso é que Jesus nos recomendava: vigiai e orai. Vigiar os pensamentos é procurar alinhá-los com o pensamento do Pai, para que possamos, nessa sintonia, receber todos os benefícios do seu coração. Orai é elevar o nosso pensamento ao pensamento divino, deixar que os nossos melhores sentimentos se sobreponham às nossas dificuldades.
porque só assim estaremos receptivos, né, a reconhecer a grandeza de sermos filhos, conectados a tudo quanto existe, pertencendo a algo muito maior. E Jesus sabia do poder da prece, por isso é que nos a recomendou. A sua vida foi um testemunho constante de que a verdadeira prece é a elevação do pensamento sobre o impulso das virtudes, das sagradas virtudes do Evangelho, que devem nortear as nossas vidas. Então, considerando a prece como uma ponte luminosa que nos direciona ao Pai, aprendamos com Jesus a transitar por ela com naturalidade, com amor, com confiança, pois só assim, ao fim de algum certo tempo, pode ser que a nossa vida seja traduzida num estado contínuo e eficiente de oração. Muito obrigada pela vossa paciência. Doutora,